Fala, rapaziada! Bem-vindo ao Na Banheira com Juba. Antes de apresentar meu amigo aqui, dá o like, se inscreve, comenta, participa. Hoje a gente vai falar de goleiro. E para falar de goleiro, nada melhor que o meu amigo Fernando, do canal Papo de Goleiro Oficial. Aliás, quem não conhece, vai lá, se inscreve e curte também. Boa tarde, Fernando. Tudo bem? Opa, tudo bem, meu amigo? Muito obrigado aí pelo convite. Prazerzaço participar aí do canal de vocês. E vamos bater um papo, vamos falar sobre goleiros, porque eu adoro isso. Você é goleiro, claro, é? Sou um goleiro frustrado, né? Não consegui ser goleiro profissional, tive lá as minhas chances, mas também não tive todas as sortes que se precisa hoje para ser jogador de futebol. E aí acabei virando um goleiro amador aí frustrado. Mas o goleiro, sem o goleiro, a pelada não fica legal. Inclusive, o que você acha daquele aplicativo Goleiro de Aluguel? Eu já usei na minha pelada e é muito bom. Que ideia maravilhosa. Pois é, cara. Inclusive, eu sou amigo lá do Samuel, né? O criador do Goleiro de Aluguel. Estivemos juntos. A gente tem uma parceria até por conta do patrocinador, que é o mesmo, né? E eu achei que os caras tiveram uma sacada fenomenal, porque goleiro realmente sempre foi um grande problema nas peladas, né? Você ia jogar futebol, só tinha um goleiro. Eu, em todas as peladas que eu ia jogar, tinha só eu de goleiro. Aí você tinha que improvisar, revezar os caras da linha. Ninguém gosta de ir pro gol, essa é a Ninguém. verdade. E tem uma outra coisa, para nós que somos goleiros, é muito ruim você olhar para outro gol e ver que não tem um outro goleiro lá. Quando você vê que tem um outro goleiro e se o cara for bom, é legal porque você se empolga, você quer jogar melhor que o cara, você quer mostrar que você é o goleiro, você vai ser o goleiro da partida. Quando você olha para o outro lado e não tem ninguém, é chato, né? Então a sacada do Samuel aí foi sensacional e o goleiro de aluguel tá bombando, tá arrebentando. E a sua sacada? Onde começou o papo de goleiro? Cara, é o seguinte, eu sempre fui goleiro, né? E desde o comecinho dos anos 90 eu já gostava de ser goleiro, já me arriscava brincando lá e sempre me destaquei muito como goleiro, né? Eu ia jogar futebol no Parque de Ibirapuera, queriam me colocar como goleiro. Às vezes, dia de semana, eu juntava uns amigos, descia para o Parque de Ibirapuera também. A gente montava um time, todo mundo me queria no gol, então eu sempre fui goleiro. Só que, assim, além disso, eu também sou jornalista formado, trabalhei na Editora Abril durante longos anos aí, cerca de 12 anos, né? Na revista Placar, depois Veja São Paulo, enfim. E sempre olhando para a crônica esportiva, sempre olhando para as narrações, para as transmissões de futebol, sempre percebi que falavam besteira sobre goleiro. Os comentários sobre goleiro sempre são muito errados, né? Primeiro que assim, goleiro é muito particular, é muito pessoal. Para você hoje comentar sobre goleiro, isso daí não é uma arrogância, não é nada disso, mas eu acho que o cara tem que ter sido goleiro. O cara tem que ter passado por debaixo das traves ali, porque é um mundo muito diferente do futebol. Dentro do futebol é uma coisinha muito à parte. Inclusive, isso uma vez até o professor Valdir Joaquim de Moraes falou para mim no meu TCC, que aliás meu TCC também foi sobre goleiros, antes de eu pensar em ter canal no Legal. YouTube. Mas aí ele falou isso, que o goleiro é uma figura muito à parte dentro do futebol. E aí eu percebi que nas transmissões aconteceu a mesma coisa. Então o cara sofria um gol e o narrador já falava: olha que frango, olha que falha. E geralmente, e muitas vezes, na maioria das vezes, não era a falha do goleiro. Mas no ponto de vista de quem não é goleiro, aquilo seria uma falha. Mas só quem está dentro do gol ali sabe que existe questão de posicionamento, de visão do goleiro, né? Toda uma estrutura dentro do futebol para que você tome ou não tome um gol. Então vem dessa dificuldade, vem dessa falta de alguém especializado na posição. Eu juntei com dois amigos, eu, o Eric e o Cris, e a gente resolveu fazer um canal para entrevistar goleiros e falar da posição. Esse canal foi tomando corpo, foi ganhando. A gente teve uma parceria com a Academia de Goleiros do Zete, que é a Fechando o Gol. E por conta disso, a gente acabou criando uma série, a série Fundamentos, que daí foi o que deslanchou o canal. São ensinamentos de técnica de goleiro, de posicionamento, não só da parte técnica, mas também da parte física do goleiro, enfim. E aí o negócio foi crescendo. No decorrer desses longos 3 anos e meio aí, a gente acabou enfrentando algumas dificuldades, obviamente, e o Chris tinha uma ideia de canal, o Eric tinha uma ideia diferente, mais parecida com a minha, e aí o Chris acabou saindo antes de a gente completar um ano, ficamos Eric e eu só, e aí o Eric, por conta de dar sequência na carreira dele, que era uma outra área que não tinha nada a ver com jornalismo, nem com internet,
Ele acabou saindo também, mas assim, foi uma saída muito amigável. A gente se fala até hoje, ele é um irmão que eu ganhei, né? Mas hoje eu toco o canal sozinho e a ideia é fazer isso mesmo, é abrir a mente das pessoas com relação à posição de goleiro e dar visibilidade não só para o goleiro, mas também para o treinador de goleiro. Esse é o propósito do Papo de Goleiro. Aliás, treinador de goleiro, você falou aí de uma figura que revolucionou o treinamento de goleiros, principalmente no Brasil, que foi o professor Valdir Joaquim de Moraes, né? O que esse camarada fez, principalmente com o Zete, que chegou no São Paulo desacreditado do Palmeiras e se tornou um dos maiores goleiros do Brasil, é merecedor de todo mundo bater palma para ele. E hoje em dia o Brasil tem muitos bons goleiros, acredito que porque a preparação de goleiro aqui é diferenciada. Você concorda com isso? Concordo, eu acho que o Brasil hoje é um dos países mais tecnicistas. Muitos outros países, o goleiro resolve o problema. Você vai para a Alemanha, você pega os goleiros, eles são muito bons, só que não são goleiros tão técnicos. Aí, quando eu falo isso, o cara fala, pô, você é maluco de você falar para mim que o Neuer não é técnico? Não, não é que ele não é técnico. Ele é menos técnico do que um goleiro brasileiro. Ele resolve muito bem o problema, né? Ele faz o que ele tem que fazer. Não é à toa que ele é um dos melhores goleiros do mundo. Foi o último melhor goleiro do mundo, né? Mas em relação à técnica mesmo, a técnica propriamente dita, o Brasil é muito mais técnico. E a gente hoje tem grandes especialistas nessa área, porque, graças a Deus, os treinadores foram buscar experiências de outros países, trouxeram para o Brasil e juntaram tudo só. Fez uma bateu no liquidificador ali e lançaram uma técnica muito bacana. Então, a metodologia brasileira eu acho muito legal. E quando se fala aí de Valdir Joaquim de Moraes, eu até arrepio. Eu não sou palmeirense, eu sou São Paulino, mas eu acompanhei a carreira do professor Valdir no Palmeiras, no Corinthians, no São Paulo. Todos os lugares que o professor Valdir passou, ele fez grandes goleiros, né? Inclusive, você citou o Zete aí, que é o meu ídolo número 1, né? Aliás, tem uma luvinha do Zete pendurada ali, ó. E o Zete, você conversa com o Zete a respeito do professor Valdir, ele falta só chorar, né? Porque é impressionante. Rogério Ceni citou no livro dele, Maioridade Penal, que de 10 bolas que o professor Valdir chutava na gaveta, no ângulo, 9 ele acertava no ângulo, uma batia na trave. Então, assim, o cara era mesmo um monstro sagrado. O Flávio Prado, quando eu entrevistei ele, o jornalista Flávio Prado da Jovem Pan e TV Gazeta, ele disse o seguinte: Fernando, existe os goleiros antes de Valdir Joaquim de Moraes e os goleiros depois de Valdir Joaquim de Moraes. E é verdade. Isso que eu ia te falar também. E hoje, o que você acha hoje? Por exemplo, a gente acabou de ver que o Sampaoli saiu do Atlético e ele acabou colocando o Vitor no banco, ele já tinha feito isso no Santos, em priorizar um goleiro que sabe jogar com o pé. Você não acha que o goleiro tem mais é que jogar com a mão? Eu acho assim, a gente entrou numa fase do goleiro que não tem como voltar atrás. O goleiro ele tem que saber jogar com os pés. Ele precisa. Hoje não tem mais como você pensar num goleiro que não saiba jogar com os pés. No entanto, o que eu tenho visto aqui no Brasil é que existe um exagero muito grande. Porque assim, viram lá na Europa que jogar com os pés é eficiente, blá, 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 blá. E, além disso, é bonitinho jogar com os pés. Aí trouxeram para o Brasil e simplesmente mandaram os goleiros saírem jogando com os pés. E o brasileiro não fazia isso, né? E aí o que aconteceu? Os goleiros saem jogando com os pés de qualquer forma, de qualquer jeito. Sai jogando e erra muito. E prejudica muito o time e acaba se prejudicando, né? Então, o que eu acho que está faltando para o Brasil? Primeiro, assim, o Brasil já faz o trabalho com os pés. Os treinadores de goleiros trabalham muito bem isso. Estive no Corinthians, no São Paulo, estive no Palmeiras, em vários clubes aqui de São Paulo, e eu vi o Audax mesmo, faz um trabalho fenomenal, que a preparação é muito boa. Só que o que acontece? Não é simplesmente fazer o goleiro saber jogar com os pés, ele ter habilidade. Para jogar dentro do futebol, você precisa estar dentro de um esquema tático. Ou seja, quando eu entrevistei o Walter, do Corinthians, que agora foi para o Cuiabá, ele falou o seguinte, falou, Fernando, com o Carille, a gente não jogava com os pés de jeito nenhum, porque o esquema do Corinthians não proporcionava esse tipo de futebol, esse tipo de jogo com o goleiro. Então, eles não usavam isso. Aí chegou o Thiago Nunes, e o Thiago Nunes era totalmente diferente, ele jogava muito com os goleiros. O que aconteceu? O Cássio começou a ter um monte de erro com os pés, porque não era dele, não era uma coisa que eles estavam acostumados, habituados a fazer. Então, assim, depende muito do esquema. Por exemplo, o Fernando Diniz é um cara que ama fazer isso. Só que, na minha opinião, ele exagera muito. Volta-se muito o jogo o tempo todo. Não há necessidade disso.
O goleiro não tá ali para mostrar que ele sabe jogar com os pés. O goleiro é um desafogo. O goleiro é quando o time precisa rodar a bola e de repente não dá para fazer isso atacando ofensivamente. Você faz essa rodagem de bola, defensivamente passa pelo goleiro, não tem problema. O lateral perdeu uma bola, tá encurralado, volta pro goleiro, o goleiro sai jogando. Essa é a função do goleiro, jogar com os pés. Resumindo, o goleiro tem que saber jogar com os pés, mas existe hora para isso. Não é exageradamente que se faz isso com o goleiro. Você falou do Fernando Diniz, foi técnico do meu Fluminense e eu passei muito susto com ele. Muitos desses cabelos que caíram aqui foi de bola recuada pro Muriel, pro Agenor, pro Rodolfo. Pois é. Isso me deixou... Agora eu vou deixar você numa sinuca de bica, hein? Você falou que é São Paulino? Valdir Pérez, Zete ou Rogério Ceni? Para mim, o Zete foi o maior goleiro que eu vi jogar. Indiscutivelmente, debaixo das traves, para mim o Zete foi um cara fantástico. Saída do gol, ele saia do gol para segurar a bola. Primeiro que ele sai do gol, né? E tem muitos goleiros que hoje já não fazem mais isso. É uma discussão que eu venho aí tendo com vários goleiros e até com treinadores, que os goleiros hoje não saem no gol. Então, para mim, o Zete, ele saía do gol, ele tinha uma boa reposição, já tinha boa reposição. Claro que a reposição do Rogério infinitamente melhor, porque ele aprimorou muita coisa, né? Ele tirou o balão e fez aquela bola mais rasante, mas no contexto geral, para mim, se tivesse uma pelada hoje e tivesse que colocar um goleiro no meu time, eu escolheria o Zete. Melhor defesa que você viu na vida foi a do Zete contra a Universidade do Chile na final da Libertadores ou do Rodolfo Rodrigues? Então, foram duas, porque assim, as duas foram uma sequência muito bacana. A do Rodolfo Rodrigues foi incrível, porque parecia que quando ele estava destruído já no chão, ele ia tomar o gol, ele levanta e pega, né? E a do Zete, aquela sequência também de 4 defesas, para mim foi a coisa mais incrível. Mas olha, embora sejam 4 defesas, né, se for comparar entre o Rodolfo Rodrigues e a do Zete, eu fico pela plástica do Zete, porque o Zete tinha um estilo mais bacana, era um goleiro mais plástico. Mas a melhor defesa que eu já vi na história foi do Zete também, uma cabeçada do Ivair no São Paulo e Palmeiras, final de Campeonato Paulista, numa volta do São Paulo do Japão, depois de ganhar o Mundial. Foi o segundo jogo da final. O Ivair me mete uma cabeçada na gaveta e o Zete foi buscar aquilo, eu não sei, até hoje eu não sei como. O próprio Zete falou que não sabe até hoje como ele pegou aquela bola ali. Para mim foi a defesa mais bonita. Foi uma baita defesa mesmo. Bom, você que é goleiro, você é um cara corporativista. Quando o goleiro falha, não é toda hora que ele falha, a gente vê, você mesmo citou que comentarista fala muita bobagem, andaram falando muita bobagem, inclusive do Cássio, nos últimos jogos do Corinthians, que, porra, ele fazia defesas fantásticas, mas não via ninguém no rebote, aí tomava gol, a culpa não é dele, a culpa é de quem não veio. Mas aquele frango que você fala e fala, puta, que dó desse goleiro, qual foi o que te marcou? Cara, um frango que marcou para mim e que uma época que eu comecei a gostar de futebol assim, mas muito mesmo, foi ali que eu até arrepio de lembrar, juro por Deus, eu tô arrepiado de lembrar. Foi um jogo Brasil e Bolívia, que o Tafarel tomou, o Echeverri vem pela esquerda e claramente o Echeverri tentou cruzar a bola, mas ele errou e ele pegou um chute rasteiro. O Tafarel foi fazer o que nós chamamos de entrada, né? Que é você encaixar a bola, só que ele não olhou para a bola. Ele olha já para onde ele vai lançar a bola. E esse foi o maior erro, porque quando ele olha para lá, ele perde a noção da bola, a bola bate no calcanhar dele, passa debaixo das pernas e devagarinho a bola vai entrando. Ele mesmo olha para cima e faz assim, ó. Então, esse foi um frango clássico que eu lembro bem e que, para mim, foi um dos maiores. E dele mesmo, depois, quando ele volta da seleção brasileira, que ele volta da seleção brasileira, ele estava sem clube, ele veio para o Atlético Mineiro, e no Atlético Mineiro ele toma um gol muito parecido, só que a bola vem de frente. Ele vai fazer o encaixe, a bola passa de novo debaixo das pernas dele, entrando devagarinho. São dois frangos clássicos aí que eu lembro. Vi muitos, mas esses acho que são os que me marcaram. E esse contra a Bolívia, se não me engano, foi a primeira derrota do Brasil em eliminatórias. E ele tinha acabado de pegar um pênalti, né? Então, exatamente. Ele estava fazendo um bom jogo até. Ele tinha saído bem de uma bola. O Galvão com aquela história de sai que é sua, Tafarel, porque ele não saía do gol, tá? Mas aí ele foi lá, fez uma boa saída, teve um pênalti, ele pegou, aí vem e toma esse frango. Mas, ó, mesmo com o frango, ele depois jogou bem, porque isso era uma coisa boa do Tafarel. Ele era frio, ele sabia trabalhar com essas adversidades durante um jogo. Então, Tafarel, para mim, foi um dos maiores que eu vi jogar também. Falando em frango, um frango que me marcou foi na final do Liverpool com o Real Madrid, do goleiro Karius. Que também estava fazendo uma boa partida, mas depois desse gol ele acabou se entregando. É difícil você
ter a firmeza emocional para continuar. Nem sei onde ele está jogando, mas ele sumiu e, puta, eu fiquei com uma dó dele esse dia. E quase que acabou a carreira dele por causa disso, né? E você vê, essa é a diferença dele, por exemplo, com o Tafarel. O Tafarel tomou o frango, mas continuou jogando. Ele tomou o frango e acabou para ele o jogo ali. Acabou para ele. Então, é muito complicado. O goleiro precisa ter uma estrutura psicológica muito forte. Por isso que hoje os treinadores de goleiros, além de treinador de goleiros, eles são também uns psicólogos, né? Eles acabam atuando nessa área também, embora os clubes tenham lá seus psicólogos, os grandes clubes, né? Mas o treinador de goleiro, pelo fato de estar ali muito próximo com o seu goleiro, ele acaba tendo essa função muito melhor do que um próprio psicólogo do clube. O próprio Marcos falou em uma entrevista que o Pracidelli era um grande amigo dele e psicólogo. Ele já chegou, inclusive, ele chegou e falou, ó, não vou treinar hoje eu briguei com a minha mulher. Ele falou, então você vai para sua casa e faz as pazes com ela e volta amanhã. Então, o cara ia além do futebol. Ele contou que antes do Palmeiras e Corinthians, o Marcos estreando na Libertadores, ele falou, a gente vai se aquecer no campo. Ah, mas eles vão me vaiar. É para isso mesmo. A gente vai atravessar o campo inteiro. Vai se aquecer no outro gol, porque é para eles te vaiarem o caminho inteiro. A hora que você entrar para jogar, eles já vão ter esquecido de você. Como o cara é inteligente, né? O futebol é inteligência, não adianta, tem que ser. Agora, para a gente encerrar, a Copa do Mundo é amanhã e o Fernando vai escalar os 3 goleiros do Brasil na Copa. Situação difícil, mas assim, olhando hoje pro cenário, né? Tem 2 caras que não tem como não levar, que é o Ederson e o Alisson. Para mim, os caras são monstros, então são diferenciados. E o terceiro goleiro, que é geralmente a posição que a gente mais disputa ali, mais briga, né? Para saber quem vai ser, na minha opinião, sem a menor dúvida, o Everton do Palmeiras. E tem mais, eu acho que eu até daria alguns jogos aí, se fosse amistosos, ou se tivesse umas eliminatórias, alguma coisa assim, pré-Copa, eu daria alguns jogos para o Everton, porque ele está numa fase absurda. O goleiro mais completo que joga no Brasil hoje é o Everton, indiscutivelmente. E um goleiro da base que pode pintar, a gente pode ver arrebentando aí no futuro próximo. Quem que você acha? Então, tem alguns goleiros que estão jogando, né? Que já estão, inclusive, fazendo parte do elenco principal. O Lucas Perry no São Paulo é um goleiro fantástico. Tem um goleiro no Flamengo, que eu esqueci o nome dele agora, um garoto lá também que está voando demais, moleque muito bom. Subiu há pouco tempo o Luan Poli, do Sport também, é um menino muito bom. O Tadeu não vou falar mais, porque já é uma realidade, já é do profissional. Mas essa molecadinha que tem vindo agora aí, tá numa fase muito boa e eu acredito que vai explodir. Eu confio muito no goleiro lá do Flamengo, que eu esqueci o nome dele agora. Peço até desculpa. Hugo Neneca? Não é nem o Hugo, é um outro goleiro, um moleque que é um pouquinho mais novo que o Hugo também. Eu vi outro dia num jogo que teve do Flamengo aí, do sub-18, sub-20, alguma coisa assim, um moleque arrebentando, um moleque inteligente, um moleque rápido, que sai bem do gol, tem boa reposição já, goleiro que segura a bola, espalma menos, né? O que a gente vê muito hoje, cara, é goleiro espalmando bola, é inacreditável. Os caras falam que a bola tá mais rápida, que a bola vem mais forte. Gente, hoje, os goleiros dos anos 90 enfrentavam situações de bola completamente horríveis, não tinham luvas boas, enfim, eram goleiros menos fortes. Né? Olhava, ela retia água. Exato, virava um tijolo, né? Era um canhão que vinha. Então, assim, não tem desculpa. Os goleiros de hoje têm a obrigação de serem melhores do que os goleiros dos anos 80 e 90, e isso não está acontecendo. Com exceção a alguns goleiros, como, por exemplo, que eu falei aí, o próprio Everton, que está numa fase muito boa. Mas, enfim, eu acredito nesses meninos aí que eu citei. Eu vou só acrescentar mais um. O Fluminense acabou de vender para o Liverpool o goleiro Marcelo Pitaluga, que não chegou nem a jogar nos principais. Ele é alemão, é brasileiro, tem passaporte alemão e optou por fazer carreira na Europa, mas é alguém que vai fazer sucesso mais para frente, pode me cobrar. Eu lembrei de um aqui, você falou aí do goleiro do Fluminense, eu lembrei do Daniel, do Inter, que é um baita de um goleiro. Outro dia ele teve uma falha aí, falhou numa saída, mas não é porque o goleiro falhou que ele não é bom, gente. Ainda mais um moleque aí que tá começando, mas ele é muito bom goleiro, então tem que ficar de olho nesse menino aí do Internacional também. Fernando, foi um prazer receber você aqui. Puta, parabéns pelo canal. Principalmente quem é goleiro, lá tem muito material rico, treinamentos. Eu vi um vídeo seu fantástico, até para quem não é goleiro, de como você proteger seu tornozelo. Puta, isso é enriquecedor.
Parabéns pelo trabalho, viu? Ó, eu que agradeço pela oportunidade de poder vir aqui, bater um papo contigo, te conhecer um pouco melhor e também falar sobre goleiros, que é uma coisa que eu amo, que eu adoro, que é a minha vida, é a minha paixão. Obrigado mesmo e sucesso aí pro canal. Para encerrar, vou deixar uma frase. O goleiro é sempre a nossa última esperança. Rapaziada, espero que vocês tenham gostado. A gente volta semana que vem. Um abração.